Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática. Eu não falo de todos vocês. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come o pão comigo é o primeiro a me trair. Digo isso agora, antes de acontecer, para que quando aconteça, estáis sabendo e acreditem que eu sou. Eu garanto a vocês, quem recebe aquele que me enviou, está recebendo a mim. Quem está recebendo a mim, está recebendo também aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos na nossa vida pessoas que nos guiam para lugares, para situações, pessoas que nos ensinam certos conceitos, pessoas que tentam nos ensinar alguma prática, seja de qualquer forma. Um padrinho, por exemplo, tem a missão de ensinar, de mostrar ao seu afilhado aquilo que ele aprendeu algum dia da sua vida. Um padrinho de crisma, por exemplo, tem a missão de mostrar ao afilhado aquela luz do crisma. Um padrinho de consagração tem a missão de consagrar uma criança no batismo. Entre padrinhos, entre pais, entre pessoas que nos guiam para algum caminho, como catequistas, como formadores de uma fé viva, temos Jesus. O principal e o primeiro formador. Aquele que iniciou este processo de formação. Porque Jesus, ele vem como um catequista. É interessante a gente falar nesse ponto. Mas como que você diz isso, sendo que um catequista guia para a primeira comunhão e para... Jesus vem como um catequista na forma que é a mesma forma com que nós catequistas praticamos. Veja bem, se eu falei que um catequista guia a pessoa até Jesus, Jesus tem a missão de guiar o seu povo, de guiar o povo de Deus até Deus. O povo que já estava disperso. O povo que já estava acreditando em tudo, menos em Deus. Porque a vinda do Salvador estava demorando tanto que eles deixaram de acreditar. A coisa que Jesus diz no Evangelho de hoje é muito bonita. O servo não é maior do que o Senhor, nem o mensageiro é maior daquele que enviou. Ninguém é maior do que ninguém. E nós precisamos primeiramente tirar este ponto da nossa cabeça. Quando a gente fala, mas que eu sirvo há tantos anos na comunidade, que eu comecei como coroinha e agora eu sou um ministro, eu tenho não sei tantos anos na comunidade, e aí eu desisti de ser ministro e não recebi nenhum muito obrigado. Mas é claro que você não recebeu nenhum muito obrigado. Quem tem que te agradecer não é as pessoas. Quem tem que te agradecer é Deus. Padre Léo uma vez falou sobre isso. Padre Léo até tirou uma casquinha com isso, né? Certo dia, morreu o Padre Léo. Ele zoando. Aí Padre Léo chegou no céu e no mesmo dia morreu também um motorista de ônibus. Chegaram os dois lá no céu. Aí quando os dois chegaram lá no céu,
O anjo do Senhor que estava na recepção ali virou para eles: Nossa, que grande alegria! Não acredito que ele finalmente chegou! Chamem os coros de anjos! Comecem a cantar! Ele finalmente chegou! Para quem que eles estavam fazendo toda aquela festa? Pro motorista de ônibus. Aí foram lá, cataram os melhores anjos, né? Os anjos mais bonitos. Levaram lá pra suíte 2. Passou um tempinho. Padel lá sentado. O moço, o senhor tá esperando aqui por quê? Não, é que eu não sei aonde que eu vou. Não sei aonde que eu vou dormir, tá? O senhor é o Padre Léo? Sou o Padre Léo. Ah, que bom que você veio. Finalmente, né? Tava na hora. Chamaram os anjos lá, um mais capenga, levaram ele lá pra suíte. Aí depois o padre lá foi tirar satisfação com o Pedro, né? São Pedro virou pra ele e falou assim: Padre, o senhor já foi recompensado na terra. Cada dia que aquele povo te dava um muito obrigado, cada dia que aquele povo dava uma salva de palmas, você era recompensado. Quando nós tratamos dessa forma, é só a gente mudar o conceito. Cada dia que nós fazemos algo de coração, cada dia que nós fazemos algo de amor puro para Cristo, isto é, eu não coloco a minha veste para servir porque eu quero estar lá na frente e aparecer para os outros. Eu não coloco a minha veste para servir porque eu quero estar mais perto do Padre. Eu não coloco a minha veste para servir porque eu quero um lugar lá na frente, porque a missa vai encher de lugar, vai encher de gente. Não, eu coloco a minha veste porque eu sirvo por amor. Por amor a Deus. Por amor ao próximo. Por amor àqueles que estão ajudando a fazer aquela festa, seja um tríduo de comunidade, ou seja uma missa importante, ou até mesmo nas missas de domingo. Por amor àquelas pessoas, por amor àqueles que vão precisar do meu serviço, e por amor principalmente a Jesus. Este é o principal conceito que nós devemos colocar no Evangelho de hoje. Então, o primeiro ponto do Evangelho de hoje é isso. O que tem alimentado o nosso coração? A vaidade ou o serviço? O que tem alimentado a nossa alma? A vontade por estar com Cristo ou querer estar por aparência? Segundo ponto do Evangelho. Eu não falo de todos vocês. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do pão comigo é o primeiro a me trair. Digo isso agora, antes de acontecer, porque quando acontecer, vocês vão acreditar que eu sou. Caríssimos, segundo ponto do Evangelho de hoje tem muita explicação, né? Muito interessante. Quando nós falamos de Jesus, em certas partes da Escritura, Jesus explica sobre o seu destino, só que os discípulos não estão percebendo, não estão notando. Jesus explica sobre sua missão, sobre a forma como ele veio, sobre o porquê ele veio, mas os discípulos não notam, mas os discípulos não percebem, não acreditam na missão de Jesus. Por que não acreditam? Estão presos, estão fechados naquela visão, naquela mesma visão. Quando nós não abrimos o nosso horizonte, a gente tende a ficar igual a eles. A verdade está na nossa frente, só que nós não conseguimos perceber. A resposta está às vezes na nossa cara, só que às vezes a gente não consegue perceber.
Jesus fala: o Filho do Homem deve sofrer, ser morto, crucificado, ressuscitar no terceiro dia. O que Pedro fala? Deus te livre disso. Que isso nunca te aconteça. Esta visão é uma visão fechada. É uma visão travada no horizonte. Não conseguimos abrir, ampliar as nossas visões. Para ampliar essas visões, para curar as nossas vistas, precisamos de Cristo. Então, o segundo ponto do Evangelho de hoje é exatamente este. Precisamos abrir os nossos horizontes. Deixar com que Jesus abra a nossa vista. Deixar com que Jesus deixe com que a gente enxergue tudo plenamente, nos mínimos detalhes. Terceiro ponto do Evangelho de hoje. Quem acredita em mim, acredita naquele que me enviou. E quem acredita naquele que me enviou, também acredita em mim. Receber a Jesus na nossa vida não é uma missão fácil. Falei isso ontem. Não é fácil nós dizermos eu amo Jesus. Porque quem que vai estar lá embaixo querendo tentar a gente? A partir do momento em que a gente fala eu amo Jesus, o inimigo lá embaixo vai querer colocar 30 obstáculos para a gente poder dizer o contrário. A partir do momento em que a gente falar eu amo a Cristo, o inimigo vai querer fazer de tudo para que a gente diga o contrário. Se tem uma coisa que ele não gosta, é de escutar a gente rezando o terço. Por isso que a hora que ele atenta mais é na hora do terço. Como tem andado a nossa fé? Quem acredita nele, quem acredita em Jesus, acredita também naquele que enviou. Porque Jesus está com o Pai. E o Pai está com Jesus. Nós precisamos ter fé. Mediante a qualquer desafio. Não há dor que dure para sempre. Temos uma visão muito fechada muitas das vezes. Na nossa vida, muitas das vezes a gente olha assim e a gente pensa que nós não vai conseguir. Esse primeiro bimestre mesmo, esses 2 começos de mês aí, esses meses que passaram aí, eu estava com um ressentimento muito grande de que eu não conseguiria passar daquela missão, de que eu não conseguiria fazer a prova, por exemplo. E eram muitas provas juntas, era a prova do governo, eram as provas que os professores passavam para dar nota, era uma prova federal para avaliar o ensino dos alunos, né? Era trabalho. Então eu achei que eu não ia dar conta. Eram muitas provas. Só que eu passei. Muitas das vezes eu dormia pensando que eu não ia conseguir, que eu ia reprovar. Mas eu passei desse primeiro bimestre. Agora tudo voltou de novo. Mas eu tenho certeza que da mesma forma com que eu passei o primeiro, sem nem perceber que eu passei do primeiro, eu vou passar do segundo, do terceiro e do quarto. Essa é a nossa fé. O cristão não pode ficar parado, não pode cair. Precisa se levantar. Quanto mais nós paramos, mais o nosso corpo tende a cair para o encardido. Então, o último ponto do Evangelho de hoje é exatamente este: coragem. Jesus vem no Evangelho de hoje dizer exatamente isso. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Eu venci o mal. Aquela dificuldade que você está passando, você vai passar porque eu vou estar com você. Aquela dor que você está sentindo, você vai passar dela porque eu vou estar com você. Aquela saudade que você está tendo de alguém, você vai passar porque eu vou estar com você. Só que é preciso que você esteja também comigo.
Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.